Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês aí que curtem o nosso canal Cockpit de Xande. E hoje vamos lá para um tema bem polêmico aí, pessoal que trabalha, que às vezes já ganhou até justa causa injustamente, né? Eu, graças a Deus, quando eu trabalhei, nunca tive esse problema não, graças a Deus. Mas há muitas empresas aí, picareta aí, que fazem isso. Mas antes de a gente entrar aí no cerne da questão, no mérito da questão, quero pedir a sua inscrição, pedir aí o seu like para ajudar a gente aí a crescer um pouquinho cada dia mais. E a grande pergunta é: quando posso ser demitido por justa causa? A primeira pergunta, né? Então, você pode ser demitido por justa causa quando você infringe uma das linhas descrita no artigo 482 da CLT, que diz assim: olha, constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Vamos lá. Primeiro, ato de improbidade. Segundo, incontinência de conduta ou mau procedimento. Letra C, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para o qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. Letra D, condenação criminal do empregado, passado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução penal. Desídia do desempenho das respectivas funções. Embriaguez habitual ou em serviço. Violação de segredo da empresa. Ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa fama praticada no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra pessoa, ato lesivo da honra ou boa fama ou ofensivas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, prática constante em jogos de azar, perda da habilitação dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Isso daqui, essa letra M aqui, ela é complicada. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre ela, o pessoal aí que é motorista, principalmente aí que infringe, né, os pontos. Eu vou até dar uma pesquisada boa nisso daí. Então, bafômetro, cara, às vezes tá até na folga, né, bebe, né, e pega aí na lei seca, ele pode perder a habilitação. Então, meus amigos, uma outra coisa que a gente tem que se atentar nos dias de hoje: cuidado com o uso do celular. Se o teu patrão proíbe o uso do celular e você ficar ali no celular, tome cuidado, que você pode dar justa causa, viu? Sim, aí, Xande, tomei justa causa, né? E quais são os efeitos da demissão por justa causa, né? Olha, nesse caso, né, os direitos trabalhistas ficam bem reduzidos. Se você tomar uma justa causa, você vai receber muito pouco daquilo que você tem direito. E quais são, Xande? O que eu posso receber no caso de justa causa? Olha, são duas verbas apenas, né? Que são o saldo de salário, aqueles dias que você trabalhou, e as férias vencidas, acrescida de 1/3. Ah, mas eu tô ainda... Tem 3 avos de férias. Não, você não recebe. Tem 5 avos, não recebe. Você só recebe aquela que já venceu. Só essa. Então, aquelas verbas como férias proporcionais, 13º proporcional, multa de 40% sobre o saldo do FGTS, seguro-desemprego, dentre outros, meu irmão, ó, dançou, você não tem direito. Então, muitas empresas acabam, né, usando esse artifício, usando disso para poder, né, não pagar essas verbas. Agora, deixa eu falar para vocês, muito interessante. Existe um mito que diz assim: eu fui demitido por justa causa. Vai manchar minha carteira? Não pode botar lá empregado demitido por justa causa. Se o empregador fizer isso,
você pode entrar na Justiça do Trabalho e você vai ganhar danos morais, porque isso daí, né, é coibido, tem vários julgados já, né, sentenças, acordos, já realmente condenando empresas que fazem esse tipo de prática. Mas a grande questão é, posso reverter uma justa causa? Claro que pode, né? Justa causa não quer dizer algo definitivo, porque não basta a empresa assim, olha, fulano chegou bêbado no trabalho. Não, a empresa tem que provar, ela tem que ter provas que você estava bêbado, né? Imagem, até testemunha, o que for, uma embriaguez contínua, aquele cara que fica bêbado direto, né? Então a empresa não pode chegar e dizer assim, olha, fulano está agindo com desídia, fulano... Não, ela tem que provar de fato que você realmente, né, ela tem que juntar essa prova, ela te manda embora, porque se você colocar ela na justiça, ela chega lá na justiça e diz assim, olha, aqui estão as provas, realmente, né, ele agiu assim, 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 infringiu o artigo 482, a linha C, e aí pronto, fica provado. Fora isso, se a empresa não provar, você vai conseguir reverter essa justa causa na justiça. E melhor, você ainda pode ganhar um dano moral sobre isso. E outro fato importante, meus amigos, muito importante. Por exemplo, você briga na empresa, ou uma briga lá, soco, pontapé, pá, pá. Aí o superior sabe, aí duas coisas que acontecem muito, né? Aí ele te chama, olha, eu vou dar aqui uma suspensão de 3 dias para cada um. Ele pode fazer isso? Pode. Pode. Eu botei esse exemplo aqui para você entender bem. Ele pode fazer isso? Pode. Ele te dá a suspensão, né? Quando você voltar da suspensão, né, ele pode te demitir? Não. Primeiro porque, olha só, meu entendimento, isso gera dupla punição, né? Isso deve gerar dupla punição. E por que dupla punição, gente? Porque você ganha uma suspensão, depois da suspensão, a demissão. A dupla punição. A não ser que ele te afaste do trabalho para poder o quê? Averiguar os fatos. Você está ali afastado 3 dias do trabalho, um exemplo, 3 dias que eu coloquei, né? Para ele poder averiguar, ver quem tem razão, quem não tem razão. Aí ele vê que você realmente foi você que provocou a briga, foi você que fez isso, então quando você voltar, ele vai te comunicar, ó, você está dispensado. Porque também ele não pode pegar e você brigar hoje, né? Ele deixar você trabalhando, você trabalhar mais normalmente no outro dia, daqui a uma semana, daqui a 15 dias ele chama, ó, você está demitido por justa causa, porque 15 dias atrás, uma semana atrás, você saiu aqui no pontapé com um colega. Também não pode, entendeu? Então são duas situações, né? Gerar uma dupla punição, ele não pode fazer uma dupla punição, te dá uma suspensão, né? Aí você volta a trabalhar e ele te demite por aquilo, né? Então ele não dava suspensão. Se ele está lá vendo lá e viu que foi você o causador, ele não te dá uma suspensão, ele te demite logo. Pronto, acabou, né? A não ser, como eu falei, ele te suspendeu por 3 dias e diz assim, olha, não trabalhe, né? Você vai ficar esses 3 dias sem trabalhar porque nós vamos averiguar aqui. Aí tudo bem, um processo interno, uma sindicância interna. Isso daí eu vejo como normal, sem problema. O que não pode acontecer é ele te dar a suspensão, né, e logo depois querer te dar uma demissão por justa causa por aquele fato. Então não te dá suspensão, ele te demitisse direto, porque senão é dupla punição, e aí, né, o nosso ordenamento jurídico proíbe isso aí. Xande, eu fui demitido injustamente, o que eu faço? Bom, você tem alguns caminhos. Você pode ir no Ministério do Trabalho e Emprego, dar uma queixa do seu empregador. Você pode procurar um advogado, acho que porque eu tenho a questão dos justos postulantes, né, na Justiça do Trabalho. Mas eu geralmente não aconselho. Por que eu não aconselho? Porque você vai, numa ação dessa, você tem que estar muito bem balizado. Você tem que estar realmente muito bem calçado para você entrar e não perder. Então, se você quer entrar e ter sucesso, gente, tem um advogado, né? Procure um advogado, procure uma advogada, né, uma pessoa da sua confiança, né? Entregue o seu caso para ele vai saber o que vai fazer, ele vai trabalhar da melhor forma possível para poder reverter isso daí e você realmente obter sucesso, tá certo? Então, essa daí é a minha dica de hoje, né? Dá para realmente se reverter a demissão,
né? E é muito comum isso acontecer, porque às vezes a empresa até demite, ela não se resguarda de todas as provas necessárias para poder manter a decisão. E chega lá, o juiz reverte. Reverte por quê? Porque a gente sabe que tem muita empresa picareta, aí tem muito empregador picareta que se vale desse artifício, né, desse artigo 482 da CLT, para não pagar o direito do trabalhador. Tem muita gente que faz isso, tá bom? Mas espero que não seja o seu caso, mas se for o seu caso, as dicas são essas daí, tá bom? Um forte abraço a todos, Deus abençoe e fui!